A vós louvor, honra e glória eternamente. O salmo está em Daniel 3. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a primeira leitura de hoje é da profecia de Daniel, capítulo 3, dos versículos 14 ao 20, 24, 49, 91, ao 92 e versículo 95. Temos o contexto que se passa no exílio na Babilônia, embora tenha sido redigido num contexto posterior, mas é escrito para fortalecer a fé dos judeus perseguidos. E temos hoje a narrativa dos três jovens, e é um exemplo de resistência à idolatria e de confiança total em Deus, mesmo diante da morte. Assim como na primeira leitura de ontem, tivemos o exemplo de Susana, mulher fiel a Deus, que não se curva diante de falsas acusações. Aqui os três jovens também não se curvam diante da idolatria e um sistema de destruição. A fé dos três jovens é radical e confiante. Eles afirmam: mesmo se Deus não nos livrar, nós não adoraremos outro Deus. E é um grande testemunho diante de um cenário de perseguição. E com isso, temos na leitura ele sendo lançado à fornalha, e o que diz no texto? Eles estão dançando na fornalha, no fogo. E temos no texto a presença do quarto homem, é o ponto alto do milagre. Ele aparece como um ser celestial, um anjo, ou até uma figura messiânica. Os jovens caminham livres dentro do fogo, a liberdade espiritual que só Deus pode dar. O milagre não é apenas serem poupados do fogo, mas estarem ativos e em paz dentro da fornalha. E no versículo 49, onde diz: Mas o anjo do Senhor desceu com Azarias e seus companheiros para dentro da fornalha e afastou a chama de fogo. O anjo do Senhor é frequentemente uma manifestação da presença protetora de Deus. Aqui ele representa o cuidado divino diante da fidelidade humana. As chamas se tornam inofensivas, mostrando que a natureza obedece ao Criador. E temos aqui alguns símbolos significados. A fornalha ardente nos aponta para a perseguição, provação e tribulação. Nós podemos estar passando por momentos de grande dificuldade, onde que menciona no texto 7 vezes mais quente, a intensidade da provação. O quarto homem no fogo, como já mencionei, a presença divina. Os jovens no fogo, ilesos à fidelidade que atrai o poder salvador de Deus. E o rei que reconhece o milagre, é a conversão do poder diante do testemunho da fé. E podemos nos perguntar, será que nós temos coragem de permanecer fiel a Deus diante de tal perseguição? Em quais cenários e situações da sociedade nos dias de hoje, em pleno século XXI, nós precisamos testemunhar verdadeiramente com nossas vidas? Os jovens indo à fornalha aqui não é o único ato de fé deles. Eles já vivem a sua fé e por causa estão na fornalha. O milagre não acontece somente ali. O milagre acontece também a todo dia, permanecendo fiel a Deus. E quanto mais fiel a Deus, mais proximidade. E quanto mais proximidade, mais fortalecidos. E no Evangelho de hoje, em João capítulo 8, dos versículos 31 ao 42, é parte do diálogo entre Jesus e os judeus no templo, logo após ele declarar que ele é a luz do mundo. E agora Jesus fala sobre liberdade, verdade e filiação divina, revelando quem realmente são os filhos de Deus.
onde nós temos o capítulo 8, que ocorre a festa das tendas. Jesus, ao ter falado que ele é a luz, mas qual é a dimensão dessa luz? Uma luz que aponta para a filiação espiritual verdadeira e a liberdade. O que ele diz no versículo 31? Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos? E Jesus indica aqui que ser discípulo não é só ouvir, mas permanecer na palavra, ou seja, viver conforme ela. O verbo permanecer, meno, em grego, sugere constância, fidelidade. Discípulo é quem continua firme na verdade de Cristo. E no versículo 32 está um versículo muito bonito. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade aqui não é só informação ou doutrina. No Evangelho de João, a verdade é uma pessoa, Jesus, conforme João 14, versículo 6. A liberdade autêntica vem da revelação de Deus em Cristo e de uma vida vivida na fé. E com isso, da mesma forma que na primeira leitura, aqueles jovens têm a coragem de buscar a verdade e permanecer na verdade de Deus, aqui Jesus também nos convida para permanecermos na palavra dele. Ou será que estamos ouvindo superficialmente? Será que estamos conseguindo livrar a nossa consciência e o nosso coração dos vícios, orgulho, vaidade e mentira? Ou ainda estamos escravizados por essas coisas? Dizemos que somos de Deus, mas amamos de verdade a Cristo e suas exigências? Ou achamos que simplesmente é algo bonito que ele disse e tanto fez e tanto faz? Tais palavras deveriam ser verdadeiramente alimento e orientação para a vida, e não simplesmente um referencial teórico. A verdade, novamente, está naquele que crê em Cristo, mas vive tal verdade na sua vida. Por mais que tenha dificuldades nas circunstâncias da vida, que sejamos tentados e perseguidos, é preciso permanecer fiel. Fidelidade envolve obediência, que também tem o amor, e que possamos crescer ainda mais no amor em Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.